você levar a tua família para determinado lugar, você tem que ter tranquilidade. Eu acho que esse é o ponto máximo para o locatário e ter as facilidades que uma empresa bem administrada vai ter uma gama de opções de garantia, por exemplo, vai facilitar o teu acesso ao imóvel. Veja que o seguinte, eu não opero o meu joelho, porque eu não tenho conhecimento médico, então eu vou até um ortopedista para que ele faça. A administração de imóvel é a mesma coisa. Tem uma polêmica que é bom a gente destacar. O locatário é o único que pode rescindir antecipadamente o contrato enquanto o contrato está vigente, dentro do prazo de vigência dele. Está lá bem escrito no início do artigo 4º da Lei do Inquilinato que o locador não pode reaver a posse do imóvel antes do fim do prazo. Se você não toma uma providência de imediato e rápida, você vai amargar um prejuízo assim, monumental. Seja bem-vindo ao AnaGcast, o podcast que traz especialistas para falar de mercado imobiliário de Joinville e região. Hoje vamos conversar sobre locação de imóveis, contratos e a importância de ter uma boa administração para evitar dores de cabeça. E para falar sobre isso, eu recebo aqui hoje o advogado Dr. Marcos Hanauer, especialista na área imobiliária. Seja bem-vindo. Bom dia, muito obrigado. Obrigado pelo convite. Agradeço a AnaG, na pessoa da Kátia, parceira de longa data, né, Kátia? Estávamos conversando há pouco tempo, inclusive, sobre o nosso tempo de caminhada juntos, né? Enfim, bom, conforme apresentado, meu nome é Marcos Hanauer, faço parte do Magalhães e Hanauer Advogados Associados, junto com o meu sócio, Dr. Francisco Magalhães. Nós atuamos basicamente na área civil, de modo geral, mas em razão do perfil dos clientes, são algumas imobiliárias e construtoras, nós temos ênfase na área imobiliária. Eu, particularmente, gosto muito do assunto, que é a locação, dá problema, né? Muitos problemas. Dores de cabeça. Isso, mas é do meu agrado um dos temas que eu mais gosto. Vamos lá então, doutor. O que caracteriza um contrato de locação bem feito? Quais são as cláusulas que não podem faltar, tanto para proteger o proprietário quanto o inquilino? O que seria o destaque disso hoje? Pergunta complexa, né? Logo de início. Bom, um contrato bem feito, um contrato inicialmente bem amarrado, legalmente falando, dentro da lei, né? E que contempla o interesse de ambas as partes, não apenas de uma, né? Se a gente voltar e avaliar especificamente para contrato de locação, eu entendo que um contrato básico bem feito já é uma grande partida, porque nós vemos aí no mercado, não nas imobiliárias, mas no mercado imobiliário, de modo geral, aquele famoso contrato de papelaria, ou papel de pão, né? De gaveta. Isso. De ChatGPT. Isso, bom, agora a novidade do ChatGPT que, né, não é lá tão confiável assim. Mas então, assim, o contrato de locação basicamente bem feito, ele já contempla o interesse das partes. Mas pegando especificamente o que seria interessante, por mais banal que pareça, a qualificação correta das partes é fundamental, e isso, né, quando a gente fala de qualificação completa, nós estamos falando dos dados das partes envolvidas, endereço, CPF, tudo bem delineado para que, se eventualmente você precisar acionar outra parte, seja por intermédio de uma demanda judicial ou até mesmo uma notificação, você consiga saber onde encontrá-los e quais são os dados específicos. Fixar também o objeto da locação, né? Porque, por vezes, nós recebemos no escritório o objeto da locação. É um galpão comercial. O galpão comercial situado aonde? Eventualmente é um condomínio de galpões. Então, tem que especificar o número. Qual a finalidade de quem está lá, né? Isso, exatamente. Que é uma das premissas do contrato bem escrito e bem elaborado. Se ele for um contrato de locação comercial, fixar qual que é, né, a atividade comercial a ser exercida. Então, essa aleatoriedade que a gente vê em vários momentos, em vários casos, não de imobiliárias, mas a gente recebe no escritório muitas pessoas que eles administram por si, e aí a gente vê assim muitas
coisas que às vezes até dificulta na execução ali de eventual atividade jurídica. Então, nós tendo as partes, a qualificação, né, o objeto do contrato, que é o imóvel, né, a descrição do imóvel, a fixação do valor do aluguel, a fixação de um reajuste, né, se for essa a vontade das partes, fixar qual o reajuste, né, anual, conforme está previsto em lei. Acho que essas premissas iniciais você já está engatinhando. Estabelecer o prazo. Qual é o prazo estabelecido? Lembrando que para locação residencial tem umas peculiaridades, para comercial tem outras. Aí a gente passa para as obrigações das partes, né? Fixando sempre de maneira equilibrada, tanto para o locador quanto para o locatário, e ajustando essas peculiaridades à vontade delas. Eu acho que tendo isso bem amarrado, elegendo um foro de eleição aqui e tudo mais, colhendo a assinatura de todos os envolvidos, a gente já tem um belo caminho andado. E aí a gente tem também, nessa questão de cláusulas, quais cláusulas são relevantes, depende muito do caso em tela, né? A gente tem uma variedade tão grande dentro do contrato de locação, são tantos assuntos que podem ser debatidos dentro do contrato e por isso a vontade das partes, né? A conversa anterior para que ela seja traduzida num contrato e aí sim a gente tem talvez um contrato equilibrado e que atenda à vontade das partes. As cláusulas fundamentais, elas passam por isso. Sim. Qual é o ajuste das partes naquele momento? Lembrando que tem uma outra parte também no contrato, pode ter, que é o fiador, né? E ali também, o fiador também tem que avaliar qual que é a extensão da obrigação dele, né? A obrigação dele vai se estender até o final do contrato, ela é limitada a determinado tempo, né? Ele vai ser solidário ao locatário, então tem algumas premissas. Também deve ser bem qualificado para depois encontrar se precisar. Então, assim, tem uma gama de coisas, já comecei a falar bastante. São, né? coisas que parecem básicas, na verdade, mas ao tempo tem um grande reflexo no contrato. E são essas coisas básicas que fazem o contrato ser bem feito. Então, vamos lá, seguindo nisso, como o contrato administrado pela imobiliária facilita a defesa jurídica em caso de ação judicial? Bom, veja que um contrato administrado por uma imobiliária, ele contém, ou pelo menos deve conter, todas essas premissas que nós acabamos de falar, né? Então, a gente se reporta para um contrato bem construído, né? Lembrando que o contrato de locação ele não é só aquela parte escrita, né? Tem uma prévia análise cadastral, tem a vistoria inicial, tem as orientações passadas às partes, né? De maneira prévia, antes da assinatura do contrato. Então, se nós temos essa boa construção que vem por uma administradora, quando chega lá para o advogado, ele realmente está com uma grande facilidade, porque, veja, um contrato bem amarrado e bem definido qual é a responsabilidade de cada parte, você consegue demonstrar para o juiz, seja numa defesa do locador ou do locatário, ou seja numa ação de despejo, você consegue ter uma celeridade processual. Então, você otimiza o prazo processual, o que já é um ganho monumental, porque nós temos um judiciário sabidamente moroso né, ele é um pouco preguiçoso, né? Então, a gente consegue cortar alguns caminhos, a gente ter essa condição de... E aí vem a qualificação da parte, ela vem... Olha que interessante. Se você tem uma boa qualificação da parte, sabendo onde ela está e tudo mais, aí também vem um encurtamento do caminho processual, porque o processo ele começa a tramitar efetivamente a partir do momento que a gente encontra a outra parte. E, de modo geral, se você tiver uma boa construção, não só do contrato, mas dessa parte externa também, com uma boa vistoria, com uma boa orientação prévia das partes, certamente a solução ela tende a ser mais célere. Até porque você vai induzir as partes, inclusive, a firmarem um acordo. Porque veja o seguinte, vamos supor que eu esteja representando o locador. O outro advogado representando o locatário, ao momento que ele pega o contrato de locação, ele observa que ele está bem construído e bem claro nas suas propostas, certamente ele vai facilitar um acordo, porque ele não vai querer guerrear. Com certeza. E vai aí querer uma coisa rápida também. Exatamente. E assim, a conversa, até prévia a um litígio, é sempre orientado, né? Então, quando você tem essa boa construção que ela vem de uma administradora,
né? A gente sabe que isso acontece nas administradoras de imóveis, a ANAGE é um exemplo. Você tem essa facilitação, né? Vários pontos. Assim, e vai muito além, né? Acaba que as imobiliárias, elas têm uma assessoria jurídica muito bem estabelecida, um processo dentro da imobiliária que pode vir a facilitar todos os procedimentos antes mesmo de uma ação, né? Facilitar antes que isso ocorra. E aí que se busca, né? Quantas soluções extrajudiciais a gente tem justamente em razão disso. Então, a demanda que chega até o judiciário é porque, eventualmente, já se esgotou no início da locação, ou no final da locação, dependendo do momento do litígio, já se esgotou aquela conversa e aí sim partiu para um litígio. Mas isso é entre as partes ainda, né? Então, no momento que entram os advogados, aí uma conversa um pouco mais... Eu digo qualificada no sentido técnico, né? Sim. É um pouco mais qualificada e pode desenvolver com mais facilidade um acordo. E, de fato, né, as imobiliárias tendo uma assessoria técnica boa, de pessoas que estão voltadas para o mercado, não um aventureiro, mas uma pessoa voltada para o mercado, que estuda o mercado, e que tende a ter uma prevenção, porque nos contratos o advogado sempre vai fazer uma prevenção, né? Ele observa eventualmente determinado tipo de problema que ele está começando a acontecer e ele, de imediato ele já migra aquilo para o contrato de modo a defender tanto o interesse do locador quanto do locatário, até mesmo da própria administradora. Então, essa expertise facilita muito e aí vem as imobiliárias possuem isso, as administradoras possuem essa expertise por intermédio de um corpo jurídico bem formado. E está cada vez mais mudando, né, doutor? O mercado, ele, com as modalidades, enfim, antigamente nós trabalhávamos praticamente só com fiador, né? Hoje nós temos as modalidades de garantias pagas que oferecem quem não está pronto, quem não estudou, quem não se preparou para elas, também tem um monte de pegadinha ali que pode vir a atrapalhar tudo isso, né? Isso é tudo fruto da mudança social, né? A mudança social faz com que as relações jurídicas e propriamente sociais, elas vão se alternando, elas vão modificando ao longo do tempo. Então, se você tem um contrato estático, que ele não acompanha essa situação, essas modificações, e nas garantias a gente de fato tem isso, né? Que o fiador foi ficando muito para trás, ao passo que foram se apresentando novas empresas, não digo novas modalidades, pois as modalidades já estavam previstas, mas novas pessoas com novos pensamentos, oferecendo facilidades, e aí o fiador com a tendência a perder um pouco de... Perdeu bastante campo já, né? Sim, com certeza. Acredito que o mercado hoje não esteja a 30%, então é bastante a diferença. Antigamente, possivelmente uns 80%, eu posso estar errado, né? Sim, até 90% do mercado. E eu acho até que um pouco claro que não só essa mudança de perfil e da sociedade, mas isso é o grosso, né, dessa mudança. Teve aquele período, você sabe, ali, de indecisão, né, do STF, que o imóvel do fiador, ele era ou não era para ser considerado bem de família, ou seja, ele era ou não era passível de penhora, sendo o único bem. Passou um período em que esse tema ficou com uma indecisão, embora ele tivesse já consolidado há muito tempo, mas o STF, acho que, se eu não me engano, pela primeira turma, tinha dado uma brecha para discutir, aí foi para plenário e, sim, foi no sufoco, mas se estabeleceu que é viável a penhora do único imóvel do fiador, mas eu acho que daí o tempo já tinha passado essas novas modalidades, entre aspas, essas novas empresas oferecendo essa facilidade, eles acabaram se consolidando e o fiador ficou um pouco para trás. Foi o contexto, né? Exatamente. E aí entramos novamente naquela importância, né, de tu ter uma boa administradora que está aberta às mudanças de mercado, que se prepara para isso, entende a lei, as decisões que estão sendo feitas, né? E aí é fundamental você, quando se apresenta uma novidade, porque a novidade a gente tende a repelir, é normal, né? É normal do ser humano. Mas uma oportunidade de mercado, porque muitas vezes pode se refletir numa oportunidade. Nem sempre, mas a grande maioria das vezes, um produto novo, uma ideia nova, se vocês
está dentro de uma administradora com imóvel ali disponibilizado por uma administradora grande, talvez você, na qualidade de locador, consiga captar com a maior celeridade possível esse benefício. E não só o locador, porque o locatário também se beneficia disso, né? São facilidades. A partir do momento que você tem uma empresa se oferecendo para ser seu garante, né? Você quebra o estigma social de ter que chegar para o papai, para a mamãe... Pedir um favorzinho. Um favor para alguém e figurar como fiador. E veja que essa ideia do eu não quero ser fiador de ninguém, ela parte um pouco também dessa possibilidade de penhorar o único bem dele, entendeu? Mas eu acho ainda realmente de extrema relevância a fiança, o fiador, né? Mas também de extrema relevância essas novas oportunidades que vêm surgindo e, de fato, né, se você pegar hoje a facilitação do contrato de locação com uma garantia dessas, ela realmente dá uma dinâmica na locação muito melhor. Bom, um assunto aqui, né? Nós falamos de modalidade de garantia, falamos também de ter uma administradora onde faz uma boa análise do perfil do cliente, não só da renda, né? Eu acho que hoje a gente trabalha num leque onde a importância não é só quanto tu ganha, mas se o perfil da pessoa para aquele imóvel é compatível, né? Com certeza. Não é querer julgar, mas eu acho que tem coisas que são imóveis mais familiares, tem itens que são mais para jovens que estão se formando na faculdade, porque o grande medo do proprietário do imóvel quando se fala em locação é a inadimplência. Certeza, Claro que a gente pode ter N outros problemas quanto, ou dificuldades, ou receio, mas a inadimplência, ela é algo hoje que deixa o proprietário extremamente, né, ressabiado. Então, aqui a pergunta é, se o inquilino deixa de pagar ou descumpre alguma das cláusulas do contrato, quais são os caminhos legais que dá para se seguir? E se o inquilino, em algumas situações, pode rescindir o contrato sem ter que pagar multa? Tá. Se eu deixar de responder alguma coisa, você me chama a atenção, porque vamos lá, a primeira parte é com relação à inadimplência e quais são os caminhos a serem adotados pelo locador, né? E aqui me parece que a pergunta inadimplência ela é voltada especificamente para aluguel e encargos, né? Exato. Porque a inadimplência contratual pode ser de outras coisas, mas pela pergunta certamente é nesse ponto. E a gente parte da premissa que, de fato, se você está com uma administradora que está atenta ao mercado, que manteve um contato um pouco mais refinado com algumas empresas que estão apresentando, né, novas modalidades, entre aspas, de garantia, porque é complicado falar novas modalidades, porque elas já estão pré-fixadas na lei, a lei de 91, né? Então, mas, né, isso já vai mitigar bastante essa tensão do locador. E, de fato, isso você imagina que é o seguinte, o locador está disponibilizando a propriedade dele para um terceiro. Em troca disso, ele espera uma contraprestação, que é o aluguel. E se, eventualmente, você tem locadores que possuem uma gama de imóveis, outros não. Outros, e a grande maioria, tá, possui um. Teve um estudo, inclusive, se eu não me engano, do Rio de Janeiro, falando que 87% dos locadores possuem um único imóvel. E esse único imóvel, naturalmente, é complemento de renda para ele. Então, acaba que gera uma cascata para ele também. Se ele está dependendo daquele valor e pretende contar com aquele valor no seu dia a dia, no mês, então ele vem com essa preocupação. Mas vamos lá, vamos para a pergunta em si, que é a questão de quais são os caminhos a serem adotados, né? O primeiro caminho, a gente sempre fala da conversa, né? Tentou... a cobrança amigável, isso, né? Enfim. O locatário nunca vai achar que é amigável, mas precisa, né? A gente precisa dessa conversa inicial. Bom, tida a conversa, e aí a gente, na pergunta, já estamos migrando para uma realidade processual, eu acho que o tempo de ação é uma questão fundamental aqui, tá? O tempo de ação do locador em agir
E aí a gente está falando, infelizmente, de uma ação de despejo, que não é legal para ninguém, até porque muitas vezes tem uma família ali no imóvel e tudo mais. Pode ser um imóvel comercial, o dano talvez é um pouco menor, mas ou não também, porque você eventualmente tem uma gama de famílias dependendo daquela estrutura, né? Então, nunca é legal, mas vamos lá, a gente está fazendo uma reflexão com relação à defesa do interesse do locador. Então, o locador, após essa conversa, orientação do escritório, bateu o segundo mês de aluguel, distribui a ação. Porque o que acontece? Parece um pouco exagerado, mas só tem 2 meses. Só que você tem que contar com a morosidade do judiciário. E você não sabe qual que é a reação que o judiciário vai ter aos teus pedidos. Você pode, eventualmente, ter um caso ali que, né, contém a possibilidade de uma liminar ou não, mas você não sabe nem se ela vai ser deferida. E se, eventualmente, você tiver um contrato mal construído, que a gente conversou lá na frente, você vai ter dificuldade para encontrar o locatário ou todas as pessoas que participam do contrato, porque, veja, se você vai despejar, todas as pessoas que figuram como locatários vão ter que ser citados, né? E a citação é dar o conhecimento da ação para o réu, né? No caso locatário. Então veja que se você não toma uma providência de imediato e rápida, você vai amargar um prejuízo assim monumental. Não à toa, dentro do nosso escritório, a gente orienta a não utilizar caução como garantia, porque a caução, por lei, é limitada a 3 aluguéis. Então, assim, você imagina que se você tem 2 meses de aluguel em atraso, você tem a morosidade do judiciário contando a teu desfavor. Você vai levar, vamos supor, assim, mas torcendo muito, que aconteça tudo muito bem feitinho, uns 7, 8 meses para retirar o inquilino de lá. E você tem que contar ainda que o imóvel pode estar com danos materiais. Então, assim, uma garantia legal. E aí a celeridade ou não quase não muda absolutamente nada, porque o prejuízo vai ser latente. Na verdade, o grande X ali da questão é fazer uma análise bem feita, um contrato bem estruturado, uma modalidade de garantia que dê a segurança ao proprietário e até o conforto ao inquilino, né? Sim. De receber isso no final, estar bem redondo. Tudo vai na administração para tentar não chegar, né? De tornar que isso seja o mais esporádico possível, porque efetivamente, se você não tem uma boa análise cadastral, isso você mencionou numa passagem que o filtro não é só financeiro, e eu acho que ele não tem que ser financeiro exclusivamente não, porque vamos, assim, citar um exemplo, e não é difícil de acontecer. Você tem uma pessoa candidata à locação e, naturalmente, você vai fazer buscas para saber se ele tem alguns processos ou não. E vamos supor que ele tenha um processo de despejo que nem é por inadimplência. Ele pode ter por infrações contratuais, ele pode, eventualmente, ele residia em determinado prédio ou um condomínio de casas também e tinha mau comportamento, né? A urbanidade não estava presente. Por que você vai querer esse locatário na tua empresa? Assim como também o inverso é o mesmo. Um locador que te causa muito problemas, que ele não tem esse bom senso que você menciona um pouco mais na nossa conversa mais atrás, para que manter? Sabe? Porque veja que é uma relação dupla, né? No mínimo dupla. Você tem o locador e o locatário. Eles têm que jogar juntos, porque é do interesse dos dois, afinal de contas, eles mantêm uma relação jurídica. Se eles não tivessem interesse, eles não teriam feito. Então, veja que o bom senso tem que partir dos dois e aí tentar caminhar de modo a evitar. Mas, efetivamente, se não resolvido, o melhor caminho é uma ação de despejo. E se, eventualmente, a gente tiver alguma inadimplência contratual que não seja vinculada à parte financeira, e aí a gente pode citar novamente essa questão envolvendo descumprimento de norma de condomínio e tudo mais. Primeiro se notifica, dá a oportunidade do locatário dele cumprir o contrato, aplica-se a multa contratual. Se o contrato estiver bem feito, bem elaborado, ele vai ter uma aplicação de multa em razão disso. E aí, se não resolvido, também vai para uma ação de despejo. Nesse caso, pode contar que demora. E o proprietário? Digamos que existe alguma possibilidade do inquilino desocupar esse imóvel antes do prazo, sem multa,
ou o proprietário seja penalizado a pagar alguma coisa para o inquilino, existe aí algumas nuances entre o proprietário também tem os seus deveres bem estabelecidos? Tem, e aí vem por que um inquilino, né, um locatário, tem, eu estou falando um dos benefícios só, em procurar também uma boa administradora, uma empresa que vai contemplar os dois lados, que tem um contrato equilibrado, que tem as premissas contratuais bem estabelecidas, as obrigações contratuais bem estabelecidas, e não só depender do que está previsto em lei, que já é quase suficiente, porque tem ali as obrigações do artigo 22 do locador e do artigo 23 do locatário, e o artigo 22 e 23 da lei do inquilinato, obviamente, elas já sim, dão uma robustez aqui para eventual caminho a ser adotado pelo locatário. Mas aí você ainda tem no contrato, e aí vem a presença da multa, porque a lei não trabalha com multa, né? Mas aí a gente trabalha no contrato equilibrado, óbvio, a multa, a penalidade para os dois lados. E o locador, sim, ele pode deixar. Vamos lá. A gente, primeiro, por seu locatário. O locatário é o único. Tem uma polêmica que é bom a gente destacar. O locatário é o único que pode rescindir antecipadamente o contrato enquanto o contrato está vigente, dentro do prazo de vigência dele. Está lá bem escrito no início do artigo 4º da lei do inquilinato que o locador não pode reaver a posse do imóvel antes do fim do prazo. Tá? Ah, mas eu quero morar. Não importa. Eu quero é uso próprio, para minha mãe, meus filhos e tal. Não pode. Não pode, seja o contrato de locação residencial ou comercial. Comercial também não pode. Isso se chama segurança. É uma segurança jurídica, segurança contratual para o locatário, porque é óbvio, eventualmente ele investiu ali no imóvel, esperando que ele pudesse ficar naquele período pré-ajustado no imóvel, ou ele levou a sua família até um determinado imóvel e ali eles têm a expectativa, né? Ele elegeu aquele imóvel porque era próximo da escola do filho, porque próximo do trabalho dele. Aí vem o locador no terceiro mês e fala assim, mudei de ideia. Não tem essa história de mudar de ideia. Isso tem que ficar claro, porque aí a gente fala da vivência, né? É cada vez mais recorrente dentro do escritório eu receber pessoas, inclusive com pareceres de profissionais da área, falando que não, para uso próprio pode, mas pega lá a legislação, ela é clara, falando que fim do prazo contratual, aí sim a gente tem a denúncia cheia, né? Sim. Então o locatário, ele pode promover a desocupação pagando multa. Eu sei que a pergunta em si não é essa, mas é bom deixar claro. Então, a gente tem essa primeira premissa, que o locatário pode devolver mediante o pagamento da multa prevista, e a multa ela é proporcional na forma do artigo 4º também da lei do inquilinato. E a gente tem também uma questão muito comercial nessa questão da multa, que é a questão dos 12, 18 meses. Decorrido esse prazo, o locatário pode desocupar o imóvel. Isso tem origem histórica, né, de pessoas que vinham né, de cidades variadas. Isso, eu vou trabalhar... E acontece muito em Joinville, as pessoas vêm morar com o intuito de comprar, então elas querem ficar 12, 18 meses, né, até posterior para o imóvel próprio. Isso. Não, e eu acho que tem até essa sazonalidade também, porque, como Joinville... Claro, né, isso aqui não é uma regra de mercado de Joinville, me parece que está no Brasil inteiro, mas em Joinville nós temos a característica de ser uma cidade muito industrial, muitas empresas, então vem muita gente de fora e, por vezes, eles não vêm com a expectativa de ficar 36 meses, 30 meses. Aí a gente tem a questão legal ali, que é bom que se faça um contrato pelo menos com 30 meses, né? Principalmente o de locação residencial. Então, a pessoa não, olha, mas eu não quero ficar o período integral, já estou te avisando previamente, mas aí o mercado sedimentou essa questão da multa, né? Aí as partes elegem, isso é comercial, não é legal, né? Então as partes elegem ali, eventualmente, uma possibilidade de rescisão contratual depois de um determinado decurso de prazo que o locatário pode devolver sem custo. Mas vamos para a parte que pega, que é quando o locador descumpre norma contratual ou legal. E sim, ele também vai pagar multa, e o locatário pode rescindir. Um exemplo, talvez que seja o mais corriqueiro, é o locador
eventualmente o imóvel apresenta uma deformidade estrutural, algo que está inviabilizando a habitabilidade do imóvel, e ele ou se nega ou não tem condições, ou não importa o motivo para o locatário, Não obviamente. atua de forma nenhuma. Exatamente. Ou atua de forma errada, ou que não corrija o problema como um todo. Que permaneça, né? E aí vem uma infração contratual recorrente, né? Porque ele não corrige, e o locatário está suportando aquilo. O locatário pode distribuir uma ação, ou de repente nem precisa distribuir a ação. Desocupa o imóvel, e aí a minha sugestão é que ele pré-estabeleça, aí a importância das comunicações, a importância da qualificação das partes, porque na qualificação das partes você pré-estabelece lá quais são os meios, os canais de comunicação, e o locatário se utilizando daquilo, e aí, novamente, porque o locatário também é bom que ele esteja né, sendo assessorado por uma administradora, porque ele não vai assinar um papel de pão, né, um contratinho lá de papelaria, e aí ele, se utilizando desses canais, registrando os problemas que ele vem enfrentando e pedindo a solução para o locador, desde que isso esteja registrado, ele notifica o locador falando, olha, eu vou desocupar por este motivo, porque aí também não adianta desocupar por um outro motivo e depois alegar que foi aquilo, né? Sim. Ah, mas é que você não fez nada, mas você não me avisou. E às vezes também tem manutenções que não impedem o uso, né? Exato. Ou não causam transtornos a tal ponto que você não pode viver no imóvel, Exato. né? Tem pequenas diferenças também. E assim, aí tá, né? Se você tem uma pequena infiltração em um dos quartos, o imóvel tem 3 quartos, olha, na minha visão, obviamente, não estou querendo falar aqui que eu tenho a razão ou a verdade comigo, mas eu entendo que não é objeto de rescisão. Claro, se perdurar demais, sem uma atuação, é outra coisa, né? E mesmo nos casos em que pode eventualmente gerar uma inabitabilidade do imóvel, nós temos o artigo 26 da lei, que estabelece que o locador, desde que seja obrigação dele, ele deve fazer o reparo, e o locatário é obrigado a consentir com o reparo. E veja, ele só permite que o locatário promova a rescisão do contrato se a obra ou o reparo durar mais de 30 dias. Está previsto em lei também. Então, temos algumas variedades aí de situações. Mas vamos lá, o locatário notificou o locador expressamente falou que não vai fazer, ele já está autorizado, né? Naturalmente, é um fato incontroverso, ele já está autorizado a pleitear a rescisão contratual e vai cobrar a multa do locador, sim. Não é só multa para o locatário, não. Tem multa para todo mundo, né? Ambas as partes têm Exatamente. seus deveres e direitos. Isso, né? Isso. Doutor, sobre a venda ainda. Nós falamos aqui bem corretamente, né, e com bastante destaque, que o proprietário não pode solicitar o imóvel durante o prazo da vigência de contrato. E a venda? Esse é um assunto muito polêmico, né? Porque às vezes o que acontece, as pessoas entenderem, não, eu vou colocar a venda, então tu tem que sair. Não é bem assim, né? Não é bem assim. E até a venda, ela pode ser não só uma venda normal, né? Divulgando o imóvel à venda, e aí tem o direito de preferência do locatário, que a gente tem que destacar, né? O locatário, ele tem o direito de preferência em adquirir a propriedade em iguais condições de um terceiro, né? E aí, se ele declinar desse direito de preferência, aí o locador está, né, livre para fazer a venda da forma como ele quiser. E a venda pode ser essa comum, né, essa venda natural, e ela pode ser até, inclusive, venda judicial, pode ser por leilão e tudo mais. E a gente tinha uma máxima antiga que a venda rompe a locação, né? Isso não existe. Assim, não é uma regra. A regra é, vendido o imóvel, ele foi transferido após o comprador, veja, o comprador do imóvel, ele registrar a propriedade no nome dele, ou ele registrar o contrato, desde que ele tenha caráter irrevogável e retratável, e que ele esteja emitido na posse, e aí é uma posse indireta, né? Existe posse indireta e direta, obviamente eu não vou entrar nesse mérito aqui, mas desde que tenha essas características, o comprador, após esse registro, ele tem a condição de notificar o locatário para que o locatário desocupe. Mas se ele não quiser, ele quiser manter a locação está mantida. O que acontece ao adquirir a propriedade, o comprador se subroga nos direitos do antigo locador, né? Ele assume
as obrigações e também ele assume o ônus e o bônus, né? Mas, especificamente nesse caso de venda, ele tem a possibilidade de romper a locação de maneira prévia. Isso está previsto, se eu não me engano, no artigo 27 do direito de preferência. E ali tem a sequência. Então, esse novo proprietário, né, o comprador, ele pode solicitar a posse do imóvel ao inquilino. E qual o prazo? Ele pode fazer isso no prazo de 90 dias após o registro. Okay. Veja, ele tem 90 dias para exercer o direito dele. Não exercido o direito, a locação segue normal. E o prazo para o inquilino desocupar, via de regra, na lei do inquilinato, nós temos prazo de 30 dias. Nesse caso, a lei fixou 90, de maneira correta, na minha opinião. Porque o locatário ele é pego de surpresa, porque, embora ele não tenha exercido o direito de preferência, muitas vezes, talvez até por uma falta de condição financeira ou falta de interesse, não importa, mas ele é surpreendido com a venda, né? Porque a venda ele não sabe quando vai acontecer. Né? Então, e veja que também o locatário não tem o direito de rescindir o contrato, porque mas você colocou a venda. Não, também não, porque não rompeu a locação. Né? Então, a gente tem esse prazo de 90 dias para que o locador exerça após o registro. Então, registrei, tenho 90 dias para exercer o meu direito, o comprador, e conceda-se ao locatário o prazo de 90 dias para que ele desocupe. Esse também é outro tema que eu acho muito mais interessante que as partes conversem, pré-estabeleçam a forma de resolver o problema e sigam. Mas, claro, né, eventualmente a gente não consegue ter um meio termo. Vamos na importância, de novo, de uma boa administradora, sendo de aluguel, sendo de venda, né? Sim. Onde corretores especializados vão lá, atuam, conversam com o locatário, que pode ser direcionado para um outro imóvel dentro de um prazo, Claro. né, menor, se for, ou até postergar um pouquinho, porque às vezes também tem a venda para investidor, né, ele também não tem interesse de que saia, e às vezes numa precipitação perde-se o inquilino quando nem era necessário. E é muito comum um erro ali entre os locadores e o novo adquirente, muito comum isso, é primeiro uma precipitação, né, na tentativa de retirar o locatário. E às vezes até mesmo o vendedor notificando o locatário, mas o vendedor já foi expelido da relação, né? Ele não tem mais essa possibilidade. Muitas vezes até a gente pode até trazer o locatário para o próprio contrato de compra e venda, ele se comprometendo a desocupar em determinado tempo. Eu não acho ideal, mas é uma forma também de resolver, e só para que não aleguem desconhecimento da minha parte, tá? Existem algumas outras peculiaridadezinhas nessa questão do direito do exercício da retomada pelo comprador, porque pode ser que o contrato tenha cláusula de vigência e esteja registrado na matrícula. Neste caso, não tem esse direito, está previsto em lei. Então, só para deixar claro que... Tudo tem uma exceção, né, doutor? Mas se a gente for falar de todas as exceções, a gente não acaba. Mas é só para deixar claro que, né, existe essa possibilidade. Para finalizar aqui, o doutor, né, com essa vasta experiência, esses anos de mercado, já viu muita coisa por aí, né, em ambas as situações. Que conselho o doutor deixaria aqui para os proprietários, para os inquilinos e para as pessoas que estão nos ouvindo, né, sobre isso, sobre a locação, sobre a escolha de uma administradora? Aos locadores, eu diria, parem de administrar o imóvel pessoalmente, porque é muito dinheiro deixar na mesa. Eu falo isso e aí é realmente com uma certa propriedade em razão da experiência de receber no escritório uma gama grande de locadores e assim, além da má construção do contrato, e não só do contrato, todas essas premissas que nós falamos agora ao longo da nossa conversa, eles chegam com um aluguel extremamente defasado, mal precificado, e aí muitas vezes, mas se eu for para a imobiliária, eu vou ter que pagar 10% de administração. Mas eu falo, mas veja bem, senhor, você está perdendo 40%, 50% só na precificação do aluguel, e você está tendo dor de cabeça com o locatário, está mal administrado, porque você não sabe nem o que está sendo pago, o que não está sendo pago, o aluguel não é reajustado. Então, sim, é uma enormidade. E aí, tem uma máxima também que o pessoal chega lá no escritório com o contrato e eles falam assim, olha, o contrato diz aí que o imóvel estava em bom estado no início da locação. E eu pergunto, você não tem vistoria inicial? Não tenho. Mas o locatário destruiu o meu imóvel. Foi só lamento. Você não vai conseguir cobrar absolutamente nada. Ou se você tentar cobrar,
né? Eventualmente pode ser que consiga, né? A gente não está aqui prefixando o que não pode, mas a probabilidade é baixíssima e você se submete eventualmente a um custo adicional de uma demanda, né, que é a contratação de advogado, pagamento de custas, se perder o processo ainda paga outro advogado, o advogado da outra parte, né? Porque você construiu mal a tua... É um negócio. Negócio se faz com um profissional. Os profissionais são quem direcionam uma boa relação jurídica. Não, veja que é o seguinte, eu não opero o meu joelho, porque eu não tenho conhecimento médico, então eu vou até um ortopedista para que ele faça. A administração de imóvel é a mesma coisa. Eu pontuo muito que eu vejo assim, uma situação muito peculiar que acontece, e aí é em locação mesmo. O locatário falou assim, fui eu que pintei o imóvel. Foi você que pintou, é por isso que ele está todo cheio de mancha, porque você não contratou um profissional. Eu posso pintar? Sim, eu pinto uma parede, vai ficar horrorosa, mas eu pinto, né? Só que aí a gente está... O que você quer? O que você deseja? Então, para o locador, pare de administrar teu próprio imóvel e entregue para uma imobiliária capacitada. Parte dessa premissa. Para o locatário, também procure uma imobiliária, em razão dessa gama toda que nós falamos, de ter um intermediador com o locador, não ter o contato direto com o locador. Se eventualmente acontecer alguma situação que é indesejável no imóvel, como uma ruptura de um cano, alguma coisa, sabe, algo que precisa de uma certa urgência, a imobiliária vai trabalhar para que isso ocorra com a maior celeridade possível, né? Porque mesmo que eventualmente não se encontre o locador, pode ter eventual, né, exceções aí de conseguir um prestador de serviço, fazer o reparo, ajudar o locatário não sofrer qualquer tipo de abuso, porque é recorrente também essa situação que nós falamos há pouco, do locador querer romper a locação antes do prazo. E muitas vezes a gente tem... Veja que eu não estou aqui criando o malvado e o bonzinho, né? Aliás, eu nem gosto disso. Mas muitas vezes a gente... Porque eu vejo que o locador, ele parece estar numa situação melhor, né? Eu sou o dono do imóvel, mas não é por aí. Porque o que acontece? Além de respeitar a legislação e o próprio contrato, ele não pode simplesmente chegar lá no locatário e querer tirá-lo do imóvel de qualquer jeito. Aliás, isso é uma das obrigações do locador previsto em lei, no artigo 22, que ele deve manter a locação, o locatário, a destinação e evitar qualquer tipo de perturbação do locatário. Então, o locatário procurando uma boa administradora, certamente ele vai ter essa tranquilidade, Olha, porque assim, veja que você levar a tua família para determinado lugar, você tem que ter tranquilidade. Eu acho que esse é o ponto máximo para o locatário e ter as facilidades que uma empresa bem administrada vai ter uma gama de opções de garantia, por exemplo, vai facilitar o teu acesso ao imóvel. Por vezes, você pode até pegar um locador, tá numa ânsia de locar o imóvel, ele não quer absolutamente nada de garantia. Pode acontecer, mas agora também pode acontecer de você ter um locador que exija 2 garantias, que é proibido por lei, e sabe? Esses abusos, eles tendem a não acontecer. É óbvio que a imobiliária não tem o controle absoluto pelas pessoas, mas ela pode intermediar e ajuda muito na intermediação nesse ponto. Bom, estamos encerrando por aqui. Obrigada, doutor, pelo teu conhecimento. Foi muito bacana esse papo. E para você que quer alugar um imóvel ou deixar um imóvel para alugar, conte com a gente. Esse foi mais um episódio do AnageCast. Esperamos vocês no próximo. Tchau!